E hoje aqui comigo, para testemunhar mais das maravilhas de Deus, das bênçãos de Deus neste lugar, o nosso amado irmão Ivan. Irmão Ivan, boa noite, a paz do Senhor. Conta para nós como você chegou na Desafio em Cristo. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor para você que nos assiste. Então, meu querido, eu me cheguei a este lugar incrível, posso assim se dizer, em meio da minha família. Minha irmã, Adriana, ela tinha depressão devido a um término de um relacionamento e ela começou a escrever cartas onde eu dizia que ela iria se matar, onde ela queria fugir de casa, e devido às consequências ela foi piorando. E um dia ela foi trabalhar e minha mãe, arrumando o quarto dela, ela pegou uma das cartas dizendo que ela ia se matar, cortar os pulsos, e minha mãe, na cama que minha irmã havia dormido, tinha um rádio. E nesse rádio, minha mãe aumentou o volume, estava sintonizado na rádio da pastora. E minha mãe falou com ela sozinha na casa: nossa, essa voz é diferente, parece a voz de um anjo, essa voz me acalmou. Eu preciso conhecer esse lugar. Foi onde minha mãe, aflita com a minha tia, veio a esse lugar conhecer. E eu, em volta da minha adolescência, não vim a esse lugar onde minha mãe e minha tia vieram, junto com a minha irmã, e Deus falou grandemente ao coração delas, onde aquele vazio, aquela tristeza, aqueles sintomas de depressão foi se despedaçando, né? Em meio à palavra, em meio Deus foi falando, e aquelas palavras pareciam que eram direto ao coração da minha mãe, da minha tia, da minha irmã, e onde elas, acredito que não se apaixonou, mas sentiram um amor por Cristo, e hoje, pela graça de Deus, elas estão aqui, até hoje, há mais de 8 anos, e eu não escutei a voz de Deus, vi minha família vindo aos cultos, vi as pessoas da minha família se apaixonando por esse Cristo, por esse Jesus, e o mundo me tragou, o mundo foi me chamando a atenção, e eu fui indo a baladas, eu fui indo procurar preencher esse vazio em drogas, em noites, em raves, usando drogas, usando diversos tipos de coisas em que estava destruindo, estava me afundando. E por mais que eu usava as drogas, por mais em que eu me afundava nas amizades, por mais que eu fazia as coisas erradas, no fundo, a droga não me preenchia por completo. No fundo, a balada, a diversão, os amigos, eles não me preenchiam por completo. Eu era vazio, eu não tinha um propósito. Por mais eu tentava achar a felicidade nisso, mas até que um dia eu parei e estava tudo destruído. Eu não tinha mais alegria, eu não conseguia mais achar alegria nas músicas, eu não conseguia achar mais alegria nas drogas. E foi até então que eu comecei a escutar uma música que eu nunca tinha ouvido, uma música onde dizia: o meu sorriso, ele era vazio, o meu olhar, ele era um pouco de morte, e a minha vida estava vazia de sorriso. Foi então que eu parei para ouvir aquilo. E eu falei: nossa, como é que pode algo falar tão profundo no meu coração? Foi então que minha mãe entrou no quarto. Ela me pegou chorando. E minha mãe não conseguia falar comigo. Minha mãe, por tamanha agressividade que eu era, a minha mãe, ela tinha que falar comigo através de um caderno, porque se ela se exaltava, se ela tentava conversar comigo, se as pessoas tentavam falar comigo, eu arrebentava as portas, eu arrebentava as janelas, só queria ouvir eu. Mas foi até então que eu ouvi a voz desse Jesus. E eu falei para minha mãe, mãe, amanhã, isso era num sábado, eu chorando, eu falei para ela: mãe, amanhã eu vou na igreja com a senhora. Foi então que eu fui na igreja e no louvor eu já comecei a parar para pensar na minha vida. Fui refletindo, um filme foi se passando na minha cabeça. E foi então que no final do culto a pastora fez o apelo e eu, sem explicação, sem meios de defesa, eu vi esse Jesus e eu fui preenchido. A palavra entrou no meu coração e me quebrantou, fez eu ir de joelhos no chão. Eu aceitei a Jesus e graças a Deus hoje eu sou completo. Graças a Deus hoje esse vazio que eu tentava preencher com droga, tentava preencher com mulheres, tentava preencher com festa, não foi preenchido com nada disso. Pela graça de Deus hoje esse vazio que eu sentia foi preenchido pela misericórdia e pelo amor dele, pela minha vida. É verdade. Ivan, você jovem, assim como muitos que estão nos assistindo também, a palavra de hoje falava que em muitos lugares
pessoas de cima do púlpitos, apostatando da fé, pervertendo a fé dos irmãos, assim como o apóstolo Paulo relata. Quando você chegou neste lugar, quando você ouviu esta palavra, aonde que é ministrada aos nossos corações verdadeiramente, genuinamente, pura, direta do trono de Deus, eu quero que você conte para nós, Ivan, o que mais te marcou. A palavra, assim como a palavra de hoje, de um lugar tão verdadeiro, tão puro. Conta para os nossos irmãos este momento que tanto te marcou. Sim, irmão, é verdade. Eu sempre fui uma pessoa pode-se dizer, de pavio curto. Eu nunca gostei, como a pastora sempre fala, nunca fui com a cara de crente, nunca gostei de crente. Eu ia para as baladas, eu ia para os lugares, eu não acredito em acaso nem em coincidência, mas sempre tinham esses crentes que me rotulavam pela minha aparência, me rotulavam pelo meu jeito de andar, pelas minhas vestimentas, e falavam que eu ia para o inferno, falavam que se eu não fosse atrás de Deus, se eu não entrasse numa igreja, se eu não parasse com essa vida, que eu ia para o inferno, que, enfim, diziam diversas coisas que eu acredito que não eram do coração de Deus, que não eram da vontade de Deus. Não podemos ser julgados pela nossa aparência, não podemos ser julgados pelo que vestimos, sim pelas nossas atitudes e pelos nossos corações. E eu tomei raiva de crente. Às vezes as pessoas me encontravam no ônibus e falavam, aquele ali, e julgavam, apontavam o dedo. Eu peguei um ódio mortal de crente. Mas quando eu entrei nesse lugar, as pessoas não me olhavam, não me julgavam. Elas não me olhavam com outros olhos, elas não me olhavam com um olhar de desprezo, não apontavam o dedo para julgar. Eu olhava nos rostos, eu via sorrisos, eu olhava nos rostos, eu via um amor, eu via as pessoas felizes por eu estar ali. E eu pensava comigo, nunca me viram na vida, não sabem nem o meu nome, não sabem o que eu fiz, não sabem o que eu andei, não me conhecem o meu jeito. Como podem olhar para mim e me amar assim? Eu me sentia acolhido, eu me sentia à vontade. Sou uma pessoa muito retraída, eu era uma pessoa muito fechada. Nunca louvaria, nunca levantaria minha mão. E em meio aos louvores desse dia em que eu conhecia Cristo, comecei a cantar os hinos, fechei os meus olhos. E quando fui ver, dar por mim, estava louvando a Deus, estava dizendo hinos onde agradecia o nome de Deus. Eu fiquei impactado. E quando a pastora subiu no púlpito, ela olhava nos meus olhos e era como se, quando ela abria aquela Bíblia, ela falava as palavras que vinham. As palavras que saíam da boca dela é como se fossem direto para mim. É como se aquilo tivesse o meu nome. É como se ela estivesse falando diretamente para mim. É como se ela estivesse pregando para mim. E é um lugar incrível, é um lugar único. É um lugar onde as palavras saem diretamente do trono de Deus. Assim como você disse. É um lugar onde o mover do Espírito Santo age nesse lugar. Muito diferente. Eu nunca fui em outra igreja. Aqui foi a primeira, devo dizer graças a Deus. Pois no meio de tantos lugares, Deus me achou, Deus me quis num lugar de verdade. Mas hoje vemos apostasia escancarada, as pessoas colocando muitas vezes vestimentas de atores de comédia, subindo em púlpito, dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que você vai ter carros, como na pregação de hoje, que Deus vai te dar mansões. Não é isso o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a gente está abatido, a gente está com lutas, e o Espírito Santo está do nosso lado dizendo, eu posso fazer com que você suporte essas lutas, porque eu estou do seu lado, eu seguro nas suas mãos. Esse lugar é um lugar único. E é exatamente assim, jovem. Essa palavra é para você jovem, para você pai, para você mãe. Você que talvez hoje esteja vivendo em momentos de aflições com os seus filhos, de aflições com os seus pais. Você olha como Deus transforma, como Deus renova, como Deus traz a vida. Antes, assim como o testemunho que o Ivan acabou de contar para nós, falava sobre, ele era violento, drogas, raves, ele depositava a confiança dele, a fé dele em várias outras coisas. E hoje, alcançado por Deus, talvez isso que é necessário na tua vida, ser alcançado por este Deus que tanto nos ama, que nos alcançou. E é exatamente assim, a tua vida há uma nova chance, uma nova oportunidade, deixando com que Cristo entre e se derrame, né, Ivan? Se derrame em nossas vidas. Ivan, quero que você deixe um recado
para esses pais, para essas mães, para essas famílias que estão nos assistindo, Ivan, como a importância de Deus em nossas vidas. Amém, querido, é verdade. Pais, mães que nos assistem, que eu acredito que o Espírito Santo nesse momento, que Deus tocou no coração de vocês para estarem vendo esse Minuto de Desafio. Hoje, como a pastora falava, às vezes a pastora disse que hoje a missão dela é muitas vezes aquela última chance, aquela última oportunidade que a pessoa tem, através de Deus, sai da boca dela e fala: filha, essa é a última oportunidade que você tem. Eu tive a última oportunidade. Então, pais, não desistam dos seus filhos. Às vezes você olha para o seu filho e você vê um adolescente rebelde, você vê um adolescente que não te escuta, você pode falar muitas vezes, sentá-lo e dizê-lo: filho, não é assim, filha, não é assim, escute, e muitas vezes ele não vai te escutar. Mas acredite, com fé em Deus, você segurando nas mãos de Deus, pais, mães que nos assistem nesse momento, crerem, podem ter a firmeza, certeza de que com Deus nada é impossível. Os teus filhos, eles te escutarão assim que vocês escutarem a voz de Deus, pois confiem, porque eu e a minha família hoje, graças a Deus, nós somos salvos. Hoje nós ouvimos a verdade. Eu te convido, venha conhecer este lugar incrível, onde o Espírito Santo age, onde Deus fala grandemente aos nossos corações. E o mais importante, onde a gente vem para a gente ouvir não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente tem que ouvir para ser forte, para conseguir andar nessa vida, para suportar todas as coisas. Esse é o recado para vocês. Venham, participem. Glória a Deus. E é exatamente assim que eu quero encerrar. Quero agradecer ao Ivan, que esteve conosco nesta noite, e a você também, para vir conhecer. O nosso ministério fica na Rua Javoraú, 166, na Freguesia do Ó, próximo ao Largo do Clipper. Você acessando o site aí www.desafioemcristo.com.br, você também vai poder conferir outros minutos de desafio, vai poder conferir as nossas agendas de culto, a nossa resenha dos cultos, que cada dia Deus tem falado aos nossos corações. Terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, sábado, culto de jovens, às 16 horas, e no domingo, às 19 horas, o grande culto da família. Venha fazer parte, que Deus te abençoe, uma noite cheia, abençoada, um dia abençoado amanhã, cheio da graça e a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz.